O filme mental para atrair seu amor. Você já leu algumas vezes neste livro que o subconsciente não distingue entre imaginação e realidade. Para o subconsciente, vale o que se expressa na mente de forma vívida e nítida. Quanto mais intensa for a sua verdade mental, mais prontamente reagirá o seu subconsciente. Um método eficiente para você alcançar o que deseja é o seguinte: coloque-se numa posição confortável, relaxe, feche os olhos, respire profundamente, ritmadamente, algumas vezes e acalme a sua mente. Agora crie um pequeno filme mental. Se você deseja ter um amor na vida e casar, crie o seu filme mental, vendo-se colocar a aliança no dedo de sua amada. Forme uma cena nítida e vívida na sua tela mental. Veja-a agora colocando a aliança no seu dedo. Passe este filmezinho para o seu subconsciente à noite, quando vai dormir, já deitado na cama. Repita-o algumas vezes por dia. A imagem aceita pela mente consciente se grava de forma mais profunda no subconsciente e a repetição ajuda a reforçar com mais vigor a gravação mental. O resultado desejado acontecerá. A lei irresistível da atração e da mentalização dá a ideia imaginada, lhe oferecerá a grata alegria de um grande amor e um belo casamento. Quando você acredita que o seu marido imaginado vem vindo ao seu encontro, ele, na verdade, já vem vindo ao seu encontro. E vocês dois serão um casal adorável. Aquela jovem senhora de 20 e poucos anos, bonita e simpática, me dizia: eu não sei o que está acontecendo comigo e com meu marido. Quando éramos namorados e noivos, o nosso relacionamento era uma maravilha. Agora, depois de casados, quando tudo deveria ir melhor ainda, a coisa não anda bem. Aos momentos de paz e de amor se sucedem momentos de rixas e de desentendimentos. Esses altos e baixos torturam a vida da gente. Expliquei a essa jovem senhora que, num primeiro momento, a vida a dois é um mar de rosas e de amor. Os dois se amam, se curtem, se entregam, se interpenetram afetivamente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Sentem que o amor cresce como uma avalanche, chegando até a um clima de êxtase. Já num segundo momento, quando descobrem as suas diferenças, os temperamentos, os hábitos, as reações variáveis, a estrutura mental da infância e juventude, as fraquezas e manias, se não tratam de irem se ajustando pacientemente, acabarão por ampliar tanto as áreas de atrito e tensão que, não raro, começam a pensar em separação. Então, os amantes que se prometeram amor eterno agora ficam abismados e estarrecidos diante do incêndio devastador que está destruindo um casamento de inícios tão auspiciosos. O que acontecia com aquela senhora era que, no período de namoro e de noivado, tudo era endereçado na direção do amor. Os encontros, as palavras, as flores, os carinhos, as mensagens, os presentes, os programas, as comemorações. Como os momentos de encontro eram de poucas horas por semana, não lhes interessava perderem tempo em discussões estéreis ou em assuntos que não dissessem respeito ao amor que se nutriam. Depois de casados, no entanto, a convivência passou a ser de 24 horas por dia. Além das horas de amor, havia as horas em que um ou outro
se mostrava irritadiço, mal-humorado, grosseiro. Havia as horas em que os defeitos, antes não detectados, saltavam aos olhos do outro. Mas tudo tem solução. E todo casamento, por mais periclitante que esteja, pode entrar numa fase de harmonia, de bom entendimento e de paz. A lei da sintonia é para o bem e para o mal. É bom você entender por que acontece o fenômeno que pode levar o casal de um estágio inicial de amor para um segundo estágio de ódio. Existe em cada pessoa uma espécie de aparelho emissor e receptor. Tudo que você pensa se projeta em você e se irradia para fora. Se uma outra pessoa, no caso o cônjuge, está na mesma frequência cerebral, os dois entrarão em sintonia e acontecerá como se duas baterias juntassem a carga, gerando o duplo da eletricidade e da força. Agora você entenderá por certo estas três situações. Primeira, duas pessoas que se amam se afetam mutuamente, subjetivamente, de forma agradável e positiva. E essa força é multiplicada em ambos, porque há uma interpenetração. Ambos estão sintonizados no amor. Segundo, duas pessoas que se odeiam se afetam mutuamente, e essa força negativa se multiplica em cada uma e se realimenta a todo instante, porque ambas estão em sintonia. Número 3. Se um ama e o outro odeia, as auras não se interpenetram porque não há sintonia. Este é o primeiro passo importante para a reconciliação. Deixar de sintonizar os problemas do outro e permanecer cada um na frequência mental de paz e amor. Um dia, numa excursão, eu estava explicando para uma professora amiga a lei da sintonia. Como ela estava envolta num ambiente de intrigas e de invejas, eu sugeri para ela: olha, quando alguém se irrita com você, a ofende, a agride, a critica ou provoca grosserias, não entre em sintonia com ela. Fique numa outra frequência mental, de paz e amor. Fique na sua, como se diz por aí. Agindo como está agindo, a outra pessoa revela que está enferma mentalmente. Se você entra na dela, então você se contagia e passa a reagir da mesma forma. Lembre-se que é ela quem está doente, não você. Portanto, tenha pena dela, olhe-a compassivamente e até disponha-se a ajudá-la, se o momento for propício. Se você permanecer em outra frequência, além de não pegar o mal da outra pessoa, poderá irradiar para ela calma, equilíbrio emocional e paz de espírito. Você já viajou de avião? Quando você viaja de avião em dia de borrasca, ao entrar nas nuvens, você enfrenta uma turbulência terrível. Relâmpagos, raios, escuridão. Uma situação que chega a assustar. Mas o avião continua subindo para sair fora dessa faixa perigosa e, ao atravessar as nuvens, de repente mergulha no céu azulado, límpido, cheio de sol. Aqui em cima tudo é paz, alegria, tranquilidade e sol. Ali embaixo, tempestade, turbulência, raios, relâmpagos, ventos, negror. Percebeu o que é passar para outra frequência mental? Dias depois encontrei-me com essa jovem professora e ela me disse entusiasmada, sabe? É jóia entrar em outra frequência. Como é bom! Lá no colégio, no outro dia, estava todo mundo adoidado, xingando, brigando, reclamando, e eu nem estava. Quando a bomba vinha para cima de mim, eu até achava graça. Bah, antes eu ficava maluca
e revidava que nem uma fera. Agora fico numa boa e deixo as águas rolar. Na vida a dois é muito importante se dar em conta da lei da sintonia, porque como há uma ligação muito profunda entre ambos, é extremamente fácil os dois entrarem em sintonia, tanto nas horas boas como nas horas de desentendimento. A sintonia no amor é maravilhosa, necessária, linda, porque faz crescer a união. Mas não deve haver sintonia quando um ou outro está tomado de ressentimentos, de mágoas, de ciúmes doentios, de nervosismo, de azedume. Permaneça na frequência mental de paz e amor. Se você permanecer sempre em paz, alegre, bem-humorado, agradável, tolerante, quando seu marido ou sua esposa entrar numa onda de raiva, de irritabilidade, de impaciência, você não será atingido e ao mesmo tempo estará trazendo o outro para a sua frequência mental. Diga mentalmente: calma, calma, calma e calma. Tudo está calmo. Você verá que ele começa a se acalmar e as águas emocionais entrarão novamente em equilíbrio. Não entre em discussões com seu parceiro. A discussão não leva a nada. A discussão sempre é feita em estado de alteração cerebral. E aí não se chega a resultado nenhum. Recuse-se a discutir. Cultive o diálogo. Isso sim. O diálogo sempre é feito em estado de calma, num ambiente sereno, com a cabeça fria. E neste caso a lucidez mental é bem ativa, o que ajuda a encontrarem um denominador comum. Quando a conversa de vocês dois descamba para a discussão, você deve de imediato parar. Nem que ele ou ela fique azucrinando seus ouvidos com montões de insultos, encare a situação desportivamente. Lembre-se que só atinge você aquilo que você coloca na sua cabeça. Portanto, simplesmente não coloque na sua mente as ofensas que ele ou ela estiver proferindo. E fique numa boa. Assim você estará descarregando o estopim da bomba e tudo voltará à paz. Diga simplesmente que vocês vão dialogar sobre o assunto, numa boa. E em outra ocasião, mais calma e mais proveitosa. Ter a última palavra não significa vencer e nem significa estar com a verdade. É isso, pessoal. Paramos por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por toda a atenção, por todo o carinho, por cada like, cada compartilhamento. Muito obrigado por vocês estarem interagindo ao máximo com esse canal. Dá uma olhadinha na esquerda de vocês aqui em cima. Tem um card. Na direita provavelmente tem uma playlist para que vocês consigam acompanhar o desenrolar desse livro de uma forma sequencial sem perder o fio da meada. Lembrando que eu fiz esse canal para vocês, tenho trabalhado com todo carinho e amor, tá? Esperando que vocês aproveitem ao máximo. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.